Mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o nosso querido discípulo Mateus. No capítulo de número 9, vamos meditar em poucos versículos que tratam de uma cura que Jesus operou na vida de um homem que ele era mudo. Nós já vimos tantas pessoas serem curadas, né? Curadas de dor de cabeça, dor no ombro, dor de barriga, dor disso, dor daquilo. Pessoas curadas pelo câncer, curadas de doenças das mais variadas. Mas hoje eu quero falar desse texto. A minha versão é a Nova Tradução Linguagem de hoje. Ela traz um pouco mais fácil, né? A compreensão. E que diz assim no versículo de número 32, Mateus 9, 32 em diante. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel coisa assim. Assim, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nesse momento, eu levo você a entrar para dentro desse texto. E aqui, lógico que o poder da nossa mente, ele é infinito. A gente não tem aqui um poder da gente criar um limite para a nossa mente. E observar que quando levaram uma pessoa para Jesus, né, levavam pessoas para Jesus com todos os tipos de problemas. Algumas pessoas eram levadas, outras pessoas iam por suas próprias atitudes, suas próprias pernas, e haviam pessoas que Jesus ia até elas. Então nós temos maneiras e maneiras de receber uma bênção na nossa vida, né? Às vezes a gente recebe porque alguém faz por nós. Outras vezes nós recebemos a bênção porque nós tomamos a atitude, temos a condição para aquela atitude. Ou às vezes nós estamos no lugar aonde nós vamos receber aquela bênção. E não é diferente, a Bíblia vai falar do cego de Jericó. Onde o cego de Jericó estava? Alguém levou ele até Jesus? Não. Levaram ele. Ou melhor, lá, Jesus passava à beira do caminho, ali próximo de Jericó, e ele começou a gritar: Jesus, Jesus, ó filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E Jesus estava passando, os discípulos chegavam: não incomoda ele não, porque a agenda dele está apertada e não vai poder te atender. E Jesus falou: opa, quem está me chamando aí? Tem alguém falando alguma coisa interessante, né? Alguém que é conhecedor, pelo menos, da história. E aquele momento, Jesus, ele para e fala: o que você está precisando aí? Ele fala: eu estou querendo enxergar, eu quero ter visão. Só ouço falar a teu respeito, só tudo que sei aí é o que as pessoas falam. Eu não posso ver, eu não posso confirmar nada disso. E ele foi curado. Mas encontramos um centurião que pede para Jesus mandar apenas uma palavra, por exemplo. Ele foi em busca de uma bênção. Ele falou: eu não sou digno que o senhor entre debaixo do teto da minha casa, lá debaixo do meu telhado, para eu receber essa bênção, mas quero que o senhor apenas mande uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Temos o paralítico, né, que estava ali há 38 anos à beira do tanque de Betesda. Então ele estava naquele lugar esperando uma cura que por hora acontecia, uma água era agitada por um anjo, e as pessoas, ou a primeira pessoa que descia naquela água, após ela ser agitada, aquela pessoa era curada. Aquele homem não teve vez durante 38 anos. Não teve chances. Agora você imagina, eu não sei quantas vezes, se o anjo ia uma vez por dia. O texto não fala qual era o tempo, só fala que de tempo em tempo o anjo vinha ali, agitava aquela água. O propósito era fazer com que aquele lugar ali fosse um lugar para milagres, e ele estava no lugar da bênção,
mas não tinha chance de receber a bênção. Mas de repente, quem chega naquele lugar? Jesus chega naquele lugar. E Jesus falou assim, ó, o que você está precisando aí? Ele falou, ó, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque lá, porque todas as vezes que eu tomo a decisão para ir, eu consigo me ajeitar para chegar lá, outro chega na minha frente. Tem sempre alguém tomando a bênção, tomando vitória antes de mim. E Jesus falou com ele, então pega a sua cama, levanta e anda. O texto vai dizer que mais tarde Jesus encontra ele lá no templo. Jesus falou que, olha, você trata de não pecar mais para que não te suceda alguma coisa pior na sua vida. Temos inúmeros e inúmeros relatos de cura, de libertação. O endemoniado de Gadara era uma pessoa que era atormentada, terrivelmente atormentada. Jesus libertou ele, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, nós encontramos ela tomando uma atitude, porque ela tinha contra si a lei, por ela ser uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia estar andando no meio da sociedade, no meio na convivência do dia a dia social, porque se ela fosse descoberta por se tratar de um processo de menstruação, ela ia ser apedrejada por ser considerada imunda. Ela ia ser apedrejada. Então, primeiro, ela tinha o aspecto da lei que impedia ela. Segundo, ela tinha o aspecto do próprio machismo, um contexto que ainda hoje é um problema para nós. Quando eu falo nós, o sentido de toda a sociedade conviver em harmonia. Às vezes você não vê uma pessoa, por exemplo, apedrejando uma mulher hoje, mas o apedrejamento hoje não vem com pedras, vem com críticas, vem com difamações, vem com palavras terríveis. As pessoas hoje em dia usam das piores colocações, as piores expressões, por exemplo, para apedrejar alguém verbalmente. Aquela mulher tinha os discípulos, porque havia uma multidão de pessoas e os discípulos estavam ali em torno de Jesus. E ela disse para si, se tão somente eu conseguir tocar na orla de seu vestido, da sua veste, eu ficarei curada, eu ficarei sã. E ela tomou essa decisão, ou seja, ela foi contra a lei, ela foi contra todo o arbítrio machista daqueles dias, ela foi contra toda aquele grupo de pessoas, né, que estavam em torno de Jesus. Hoje a gente sabe que uma mulher hoje, ela usa a modernidade hoje, uma mulher usa um recurso, né, ou tem hoje vários recursos para ter uma menstruação aliviada. Agora a gente fica imaginando, eu que gosto de ficar pesquisando essas coisas da história, você vai ver coisas das mais bizarras de 200, 300 anos atrás. Agora você imagina algo relacionado a 2000 anos atrás. Algo das coisas mais bizarras de 300 anos atrás já intriga, relacionado à saúde, aos cuidados com a saúde. Agora imagina 2000 anos atrás. Como que isso não era milhares de vezes pior? Porque tinha todo um conceito de medo. E essa mulher, ela tinha os discípulos que geralmente tratava de todas as maneiras de impedir pessoas de ir até Jesus. Nós não vemos isso uma vez, nós vemos isso várias vezes, eles tentando impedir as pessoas de se aproximar de Jesus. E essa mulher, ela foi corajosa, essa mulher, ela tomou essa decisão e ela toca em Jesus, Jesus para a multidão e fala, opa, para aí, porque alguma coisa aconteceu, eu senti que de mim saiu virtude. Ele falou, mas a multidão já está te apertando. Ele falou assim, não é isso que eu estou dizendo. Eu ser tocado involuntariamente é uma coisa, mas eu fui tocado voluntariamente. Eu fui tocado de uma maneira que esse toque, ele tirou de mim virtudes, e quem tocou em mim recebeu virtudes. E essa virtude fez com que aquela mulher, naquele momento, ela tomasse a palavra diante da multidão e falou, não, fui eu que te tocou. Eu toquei e eu estava... E ela relata a sua experiência, falou, mulher, a tua fé te salvou. Então, quando eu olho para a experiência desse texto de Mateus 9, verso de 32 ao 33,
32 e 33, encontramos um texto que fala de alguém, de um homem, que ele não podia falar. E ele não podia falar porque havia um demônio que agia, que impedia ele de falar. E tem muitas pessoas que às vezes não sabem, mas muitos problemas que a sociedade atravessa, às vezes são problemas que elas vão buscar curas, soluções em lugares onde não existem soluções. Por exemplo, se esse caso da fala aqui, o pai, se é um exemplo, se fosse um jovem aqui, ele leva esse filho, vai levar ele no fonoaudiólogo, vai levar ele no otorrinolaringologista, não é isso? Vai levar, vai procurar. Um vai falar, não, você tem que tomar esse remédio. Outro vai falar, não, você vai ter que fazer uma cirurgia. Olha como que as coisas espirituais, muitas vezes, elas acabam sendo levadas para uma medicina tradicional, quando na verdade é algo espiritual. Então, quando eu pego o texto da mulher do fluxo de sangue, o texto vai dizer que ela tinha gastado tudo com a medicina e nada tinha adiantado. O problema dela não era para a medicina. Esse texto aqui do homem que estava endemoniado, dominado por um demônio que não podia falar, é mais uma prova de que alguém que possivelmente vai fazer as suas tentativas de falar, né? E vai no fonoaudiólogo, vai tentar fazer algum tipo de terapia para poder falar, né? Balbuciar. A gente vai encontrar pessoas que às vezes estão tentando vários e vários recursos para poder amenizar, melhorar a sua vida, o seu dia a dia, e às vezes são problemas espirituais. E às vezes por trás disso tem um demônio. E aí as pessoas, nem todas elas têm o discernimento espiritual para distinguir aquilo que é uma questão espiritual daquilo que é uma questão genética, uma questão, às vezes, algum problema que aconteceu na formação. Às vezes é uma herança também que recebeu, porque às vezes lá atrás alguém lançou a maldição e aquela coisa toda. Isso vem passando, isso vem chegando até essa pessoa. Há uma familiar, há muitos anos atrás, acho que aproximadamente uns 30 anos, 35 anos, nasceu, desenvolveu, chegou a uma determinada idade, parou de falar. Parou de falar. E lembro que os irmãos ali orando, expulsa daqui, expulsa dali, e jejum e muita campanha de oração, em um culto no lar dela, ela começou a se libertar daquela mudez que estava na vida dela, durante o culto. E ela começou a balbuciar as primeiras palavras. E dali ela foi sendo liberta daquela mudez. Então, quando eu lembro desse episódio, eu fico extremamente feliz, porque a palavra do Senhor, ela traz para nós que às vezes tem coisas que não é para o médico. Isso não significa desprezo à medicina. Isso não significa que o evangélico, o cristão protestante, ele seja contrário à medicina. Não! A medicina também ela é um recurso que Deus deixou na terra. Só que a gente não pode também ignorar aquilo que é da medicina e a gente tratar aquilo que é para o médico, achar que é espiritual, ou pegar o que é espiritual e achar que é para a medicina. Porque com certeza um médico que ele é tão profissional que entende de medicina, ele não entende nada do coração de um carro. Mas aquele que entende tanto de um coração de um carro, ele não entende às vezes nada da medicina. E aquilo que é para o homem, que ele se preparou, e às vezes a medicina ela também está limitada. É a mesma coisa que você pegasse um carro da Ford, né? E você não apresentasse o defeito para ele, para o seu engenheiro, né? É o Henry Ford, né? O criador da Ford, né? E você chega lá e fala, esse carro está com... Ele sabe onde estão as linhas de defeito, porque foram anos de estudo, foram anos de observações. E às vezes quando olhamos para esse texto,
Diz aqui que quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado. E às vezes tem pessoa que não está dominado, não é pela fala. Eu poderia estar observando esse texto aqui de uma outra ótica, mas eu vou ficar nessa ótica aqui hoje, porque ela está tratando aqui de algo espiritual, de algo que está dominando. Mas ainda dentro desse texto aqui tem uma outra importância espiritual, não vou tratar disso daqui. O texto ele fala de estar dominado. Estar dominado. E a gente sabe que para algo dominar uma pessoa, tem que ser muito mais forte do que uma pessoa. Domina sua mente, domina seu sentimento, domina suas atitudes, domina seu comportamento. E Paulo vai dizer, né, aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Então ele fala de algo que é tão forte, que é tão poderoso, que muitas vezes vem para te dominar. E por isso o homem que me ouve, você que me ouve nesse momento, precisa estar muito ligado na sua vida espiritual com as coisas que vêm para tentar te dominar. E se você não tiver força suficiente para rejeitar esse domínio, isso te domina. A enfermidade, por exemplo. A enfermidade. Tem pessoas que a primeira coisa que elas fazem vão para o remédio. Eu costumo apresentar um copo com água e pedir, Senhor, eu não vou colocar... Se eu tenho a possibilidade de não pegar um remédio e tomar um remédio, eu não vou pegar um remédio, eu vou orar um copo com água, vou pedir a Deus, Senhor, eu apresento esse copo com água, seja ele o remédio vai tocar, células nervosas, célula cancerígena, célula que está cheia de algum abacaxi, de algum problema, eu quero crer que o Senhor, porque a palavra que o Senhor nos fala, que o Senhor nos deu poder. Nos deu poder, e o Senhor nos deu poder, também nos deu fé, porque é dom espiritual. E eu quero crer que esse vai ser o remédio. E eu vou alcançar a libertação, vou alcançar a cura. Mas eu preciso entender que eu não posso permitir o domínio da enfermidade. Já existem pessoas que elas aceitam a enfermidade. Mas isso acontece com todas as pessoas. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, com a minha avó, aconteceu com o tio, parente, o filho, a filha. E eu quero nessa tarde, em nome de Jesus, chamar você que me ouve nesse momento, porque às vezes a pessoa deixa até de ouvir uma palavra dessa, mas é importante você não aceitar o quadro de domínio de algo espiritual, que às vezes vem para gerar enfermidades na sua vida, gerar angústia na sua vida, gerar dores na sua vida, gerar problemas na sua vida, de todas as ordens. Às vezes a ordem física, espiritual, é no casamento, é no trabalho, é no seu convívio social, e muitas vezes essas coisas vêm para começar a te dominar. E o texto diz aqui que o que dominava aquele homem fazia com que ele ficasse mudo. Mas às vezes o domínio que vem sobre a sua vida é algo espiritual que vem para fazer você ficar cego. Às vezes é algo que vem para tentar tirar, por exemplo, a tua audição. Ou às vezes a enfermidade que vem, às vezes é algo que vem para te dominar a ponto de fazer você ficar numa cadeira de roda, paralisado numa cadeira de rodas, em cima de uma cama. Ou às vezes vegetando, ou sendo trocado do leito da sua casa para o leito do hospital, do leito do hospital para o leito da sua casa, e vice-versa. Essa correria, ou seja, no dia a dia, sempre com a sua vida dominada de alguma maneira. Mas o texto vai dizer que logo que o demônio foi expulso, então ele foi expulso. Ele não ficou mais ali. Aquele homem que ora tinha a sua voz embargada, o texto diz que ele começou a falar. E quem sabe você que me ouve, você não anda? Eu quero orar e crer que se você não aceitar, Senhor, eu quero andar em nome de Jesus. É não aceitar. Eu lembro que nos primeiros anos, quando eu me mudei aqui para Leopoldina, para dentro da cidade, eu tinha uma faixa de verrugas
né, que seguia do dedo assim e cortava o meu braço. E um dia, né, quando a gente começa a caminhar, buscar Deus, servir a Deus, cheio de fé, cheio de fervor, e naquela experiência de ver as coisas acontecendo, eu passei a mão e falei assim: Senhor, o Senhor é poderoso, então eu quero pedir ao Senhor, não vou colocar remédio aqui não. A gente via aquelas propagandas de televisão, né, que derruba verruga, aqueles negócios todo que arranca. Eu passei a mão e fui falando com Deus: o Senhor vai arrancar. E passado um tempo depois, alguns meses depois, eu comecei a observar que eu não tinha nada no braço. Aí que eu fui me dar conta de que Deus havia me curado. Eu não podia sentir mais que eu era dominado, ainda que em parte, mas se a gente começa a ser dominado no pouco, daqui a pouco tudo está dominado. Tudo está dominado. Você chega num estádio, por exemplo, se alguém grita, parece que o grito de uma pessoa ecoa com todas as pessoas em um estádio. Todo mundo grita. O grito é de gol. Você não vai ver. Só às vezes o que tomou o gol que não vai gritar. Mas todos os que estão ali torcendo para que o gol do seu time saia, eles vão gritar, vão ficar alvoroçados. Então o que acontece no meio da multidão? Se um bate palma, todos vão bater palmas. Se um dá um sorriso, o outro vai sorrir também, mesmo sem saber por que ele está sorrindo. O efeito da multidão. Mas esse aqui não é o efeito da multidão. Fulano foi lá, colocou a fitinha, fez lá uma simpatia, saiu, colocou alguma coisa. Não, eu quero te levar para Jesus. Eu quero te apresentar Jesus. Porque no nome de Jesus, esse nome ele tem poder para arrancar a enfermidade. No nome de Jesus há poder para repreender o mal. É no nome de Jesus. E debaixo do nome de Jesus, os outros nomes estão sujeitos a ele. Então depende do nome de Jesus. O meu nome depende de Jesus. O nome da pastora Marilé depende de Jesus. O nome do Jair depende de Jesus. Agora, eu só chegar ali e falar assim com o rapaz da farmácia ali: eu quero que você me dê aí uma aspirina no nome do Jair. Ele vai falar assim: o Jair nem conta tem aqui. Mas se de repente, vamos colocar que o rapaz ali seja um crente fiel, e fala assim: eu quero te pedir uma aspirina aí em nome de Jesus. Ele vai olhar para mim, vai ficar meio assustado, né? Ah, pastor, mas como é que você vai comprar uma aspirina no nome de Jesus? Vai que eu não tenho dinheiro. Às vezes o cara tá entendendo que às vezes é até espiritual, né? Ah não, eu vou te abençoar aqui, ó. Toma aqui, é R$3, R$4, toma isso aqui que vai curar. Mas às vezes é no nome de Jesus que eu preciso orar. Porque tem pessoas que têm medo de buscar Jesus. Tem pessoas que têm receios de pedir ao Senhor para tirar delas. O texto aqui do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 28, ele fala assim: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Ou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você tiver medo, você nunca vai aliviar desse problema que você passa hoje. Não adianta ter medo. Não adianta ficar cheio de insegurança. Você precisa ter coragem. Coragem para poder ir a Jesus, porque esse texto fala que foi levado a Jesus esse homem. Não seja uma pessoa que colabore com o medo. O medo pode vir, mas peça alguém: não, eu às vezes ir sozinho não dá para mim ir, mas vou pedir para alguém me levar. Vou me levar lá na igreja, para me levar, né? Porque quando fica tudo ruim, você já não tem mais domínio, os outros chamam até o SAMU, vai te pegar em casa. Você já não tem domínio, não tem controle de mais nada. Tá totalmente dominado o campo da sua mente, o seu físico, está tudo mole, está tudo ali, já não está respondendo por si. Alguém te leva, porque alguém quer te ver bem, quer ver você curado, quer ver você livre daquele problema naquele momento. Mas além do problema de te levar no médico daqui da terra, de tomar uma medicação, de ser tratado com todos os exames aqui da terra, é preciso ser levado a Jesus. Ele falou assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Esse homem aqui, ele era oprimido, estava dominado a fala dele. Você já teve aquela experiência de querer falar e de repente dá um nó na garganta e a voz não sai?
Agora imagina uma pessoa que ela vive dessa maneira espiritualmente. Ela não sabe o que é a letra, o que é a palavra. Ela não sabe o que é andar, o que é ouvir. Ela não sabe o que é sentir. Quantas pessoas que você fala com, eu não sei o que é paladar, não sei o que é cheiro. Às vezes é preciso orar porque tem demônios agindo na sociedade, na vida de muitas pessoas, tirando delas a virtude da vida. E aqui Jesus vai dizer, o texto vai dizer que logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficavam admirados com aquilo ali. Não é verdade? Eu quero orar com você nessa tarde, porque eu quero crer que a sua vida que estava dominada, tá? Eu quero profetizar que estava, não está mais. De repente você estava dominado lá no seu trabalho, tá? Você já não tinha mais paciência. O inimigo roubou a sua paciência. O inimigo roubou a sua fé. O inimigo roubou a sua alegria. O inimigo tirou de você o prazer da vida, o prazer da alegria, porque esse homem aqui, ele não tinha prazer, não sabia o que era falar, porque o demônio estava tirando dele. E às vezes você está achando que alguém está fazendo alguma coisa, o demônio está agindo, perturbando a sua vida. Não preocupe com pessoas não, fulano A, fulano B, não. Preocupe, o demônio ele age na terra. E onde houver uma brecha, ele age. Onde houver uma permissão, ele age. E eu quero orar com você nesse momento, porque eu quero crer na libertação do nosso Senhor. Pega aí a sua chave, pega a sua peça de roupa. Olha, é por fé. Pega essa carteira de trabalho, porque Jesus vai libertar você que está aí, olha, dominado. O seu trabalho tá terrível para você. Pega essa garrafa com água, eu quero orar. Ih, pastor, mas a água liberta. Não, Jesus liberta. Ele vai usar esse elemento que está aí. Se os lenços de Paulo eram fundamentais, se na sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo chegava aos enfermos, curava, a água do tanque de Betesda curava, Jesus fez uma macia de barro, passou nas islas, o cara passou a enxergar. Por que eu não tenho essa mesma fé? Não terei medo, terei fé, terei coragem para vivenciar o milagre do Senhor, como a mulher do fluxo de sangue, como esse aqui que foi levado e foi liberto no nome de Jesus. A oração do justo move a mão de Deus, e o seu choro jamais será em vão. Agora no programa Jesus Fonte de Água Viva, momento de oração. Nós vamos à oração. São tantos pedidos de oração que chegaram para nós aqui, e eu vou impor as minhas mãos com fé e orar por essas pessoas que comentaram na live, a pastora Marileia, e eu quero crer no milagre. Ore pela sua rua, ore pelo seu vizinho nesse momento, porque às vezes você quer orar e você quer o seu milagre, mas ore para Deus fazer uma libertação na vida da pessoa que mora do lado da sua casa, mora na sua rua, para Deus abençoar os céus da cidade de Leopoldina e esse novo tempo vir nas nossas vidas. Deus Pai, Deus vivo e Deus poderoso, em cuja presença nos reunimos mais uma vez em espírito e em verdade. E onde tem 2 ou 3 reunidos diante do Senhor, invocando o nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Pai, eu apresento essas dezenas de nomes, apresento as dezenas de visitantes, ó Pai, da nossa live, de participantes da nossa live, de ouvintes das nossas lives do rádio, em todas as plataformas. Pai, eu oro pedindo a Tua bênção, ó Pai, da libertação. Que esse domínio, ó Pai, espiritual da vida desta pessoa, Pai querido, que esse irmão venha confessar: eu errei, eu pequei,
E aquele que confessa, ó Pai, o seu erro, o seu pecado, ele encontra a misericórdia, ele encontra o perdão, ele encontra a graça, ele encontra, Senhor Deus amado, a vitória. Assim como esse homem que estava sem a liberdade de poder falar. Pai querido, eu não sei como deve ser esse sentimento, mas sei, Pai querido, que ele é algo muito ruim. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma esse lar, toma esta família. Venha trazer paz, venha trazer saúde, Senhor. Venha trazer libertação. Venha trazer, Pai querido, um milagre. Opera, Senhor Deus, liberta essa pessoa que está ficando paralisada, esta enfermidade. Esta enfermidade, ó Pai querido, que tem entrado no corpo desta pessoa, que está nos rins, que está na coluna, essa enfermidade no útero, essa enfermidade no seio, essa enfermidade de próstata, essa enfermidade na coluna, essa enfermidade no ouvido, nos dentes, essa enfermidade nas pernas, na cabeça, essa enfermidade nos olhos, toda obra de domínio da enfermidade, eu oro e repreendo no nome de Jesus Cristo, que toda sentença ela seja agora anulada, que toda corrente ela seja quebrada, todo laço seja desamarrado, toda pedra colocada diante desta pessoa, ela seja removida, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu quero crer, Senhor Deus amado, que esta palavra, Senhor, assim como Jesus, o Senhor libertou esse homem que estava dominado por um demônio, eu oro e repreendo agora, que qualquer que seja o domínio na casa desta irmã, na casa desse ouvinte, desta ouvinte, seja, Pai querido, ó Deus, agora anulado toda ação espiritual. Meu Deus amado, eu quero pedir ao Senhor pelos céus da cidade de Leopoldina, pelo coração dos nossos habitantes, pelo povo desta terra, pelo povo, ó Pai amado, que é desta terra e reside tão distante de Leopoldina. Senhor Deus, eu rogo a Ti, Pai, que a Tua bênção, que a Tua paz chegue a eles nessa tarde. Chega no lar, chega no trabalho, chega na saúde, chega, Deus amado, nas finanças, chega na vida dos colaboradores desse programa, chega, ó Deus, na vida da pastora Mariléia, do seu esposo, nosso irmão César, chega, meu Deus, na vida da família, na vida, ó Deus, do Jairo, na vida do Antônio, do Jorge, do Marcos, do Christian, de todos, ó Pai amado, que participam, que colaboram com essa emissora, Pai, eu peço, Senhor, que no nome de Jesus, que tira da vida deles todo tipo de domínio, todo tipo de embaraço, Pai, que seja anulado pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos remir de toda a perdição. Eu oro e agradeço a Ti, Pai, crendo na vitória, crendo no milagre. Por isso, ó Pai amado, encerro, ó Pai, esse momento que o Senhor me concedeu. Pai amado, ministrando que a alegria, que a Tua paz adentre aos lares e às famílias, abençoando esta água, abençoando, Pai, essa chave, essa peça de roupa, esses documentos, liberando o caminho para essa pessoa, liberando a bênção, liberando a vitória, que essa pessoa desempregada, ela venha, ó Deus, ser abençoada com essa porta aberta. E essa pessoa que está acamada, que venha levantar dessa cama, venha ter coragem, ó Deus, e caminhar para o templo do Senhor, voltar a adorar o nome do Senhor, buscar ao Senhor, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida.